Olá, gauchinhas e gauchinhos. Voltamos hoje falando sobre mentira e verdade, com a confusão das palavras. Que muitas vezes, quem é que causa isso? As palavras erradas. As palavras usadas de forma errada. Quem é que usa as palavras, Zequinha? Todo mundo. Todas as pessoas usam as palavras, né? E tem pessoas que podem usar para o bem, para falar coisas bonitas, para elogiar. E outras pessoas usam para o mal, para estragar a vida de outra pessoa, para falar coisas ruins. E eu acho o seguinte, que às vezes nós pensamos coisas que não são boas, né? Pensar, vai. Agora, falar, complicado. E eu estava aqui contando uma historinha para o Zequinha, justamente sobre as palavras. A mentira e a verdade se reuniram e fizeram uma reunião com todas as outras palavras do dicionário. E decidiram que no outro dia tudo ia mudar, né, Zequinha? Isso mesmo. Quando a verdade fosse dita, que aparecesse a verdade. Se fosse mentira, que aparecesse a mentira. E elas se uniram mesmo. Muita coisa aconteceu. O dono de uma indústria, pela manhã, quando abriu o jornal, ele havia publicado uma matéria sobre a empresa. Coisas boas, que era tudo maravilhoso, né? E não era assim tão maravilhoso. E aí, quando ele leu que estava tudo o contrário do que ele disse, ele ligou para o jornal furioso. Mas o que está acontecendo? Eu pedi para falar coisas boas da minha empresa, de preços bons, e olha o que está no jornal. Tudo que era verdade apareceu. E outra coisa, neste mesmo tempo, em outro local, olha o que aconteceu, foi engraçado. O quê? O dono de um mercado colocou assim na frente, num cartaz, que é os melhores preços mais baixos. No lugar dessa frase, sabe o que apareceu? O preço igual aos de outro ou ainda mais? Zequinha! Ele queria se descabelar, ficou doido, imagina tudo o contrário. E as pessoas quando chegaram lá, mas que danado esse dono desse mercado, queria nos passar a perna. E aí, o que decidiram? Que a partir daquele dia, dia 2 de abril, seria o dia da desmentira. Porque dia 1º de abril é dia da mentira. Da mentira. Mas a gente sabe que é só uma brincadeira, né? Sim, claro. Não pode levar isso a sério, viu, criançada? É só uma brincadeira. Mas ainda bem que isso tudo aconteceu, porque as pessoas começaram a ver que era muito importante prestar atenção nas palavras. No que fala, no que escreve e até no que pensa, né, Zequinha? Isso mesmo, tia Verinha. Porque quando nós pensamos antes de falar, nós falamos coisas certas. Quando nós não pensamos, muita besteira pode ser dita. E imagina, aquele dia as pessoas se encontravam e diziam assim, ó, como eu não gosto de ti! Como tu é feio! Né? Foi uma confusão. Esse dia, Zequinha, serviu justamente para a reflexão das pessoas e das próprias palavras, porque palavras foram feitas para expressar sentimentos, significados. E aí, se as pessoas começam a usar errado, de forma errada, ela pode causar uma grande confusão. Até guerras podem ser promovidas diante de palavras mal colocadas. Nossa, tia Verinha. Por isso que Faz naquele... tanto estrago assim. Pode fazer tanto estrago, como pode fazer muito bem. Por exemplo, quando nós falamos o verdadeiro sentimento, por exemplo, quanto eu gosto de ti. E é verdade isso. Não é gostoso de ouvir isso? Mas também podem aprender que tem que pensar antes. Às vezes, um amiguinho pode magoar o outro, pode chamar o outro de feio, e não era isso que ele queria dizer. Não acontece, às vezes, das crianças ficarem brabas umas com as outras? E na hora da raiva, assim, a gente fala qualquer coisa. E vai falando? Não pode, né? Então, o que tem que fazer? Tem que respirar fundo, pensar. Isso! Sabe por quê? Diz uma frase antiga, diz assim, ó. Palavras é como um saco de penas solto ao vento. Nunca mais recolhe. Porque quando nós soltamos, as penas são levinhas, né? Se soltar no vento, elas vão longe, a gente não consegue mais recolher. Assim são as palavras. Depois que nós dissemos, o que nos resta é pedir desculpas. Viu como servem as palavras? Tem palavras bonitas. Eu gostaria de falar contigo sobre as palavras bonitas. Vamos falar então. Vamos falar? Por exemplo, com licença. Muito obrigado. Muito obrigado. De nada.
Por favor, me desculpe. Desculpa é uma palavra muito boa, né? Muito boa, muito bonita, mas tem que ter sentimento. Só falar desculpa por falar. Só sair assim, da boca pra fora, não. Tem que vir com sentimento. A pessoa tem que realmente estar pedindo desculpa, de coração. Da boca pra fora, não. Não, assim, só falar, sabe? Sem sentir nada. Eu tenho que falar desculpa. Dentro. De dentro. Desculpa. Ai, coisa linda. Eu falei no sentido do sentimento mesmo. Tu tá gostando dessas coisas lindas? Mas claro. Nós podíamos fazer as nossas regras. As regras da Tia Verinha e do Zequinha. Para as crianças que estão em casa. Aí, ó, Mais um livrinho. A gente vai publicar muita coisa, né, Zequinha? Nossa. Palavras do bem. Ai, ia ficar bonito isso, né? Fazem o bem. Que fazem o bem. Do bem para o bem. Do bem para o bem. O que tu acha? Vamos elaborar isso bem bonito? Vamos. Para mostrar para as crianças todas que estão em casa? Vamos. Mas para fazer isso eu vou precisar de um tempinho. Quanto? Então, só assim uns minutinhos. Um intervalinho. Um intervalinho, pode ser? Viu, ó? Transmimento de pensação. Isso, transmissão de pensamento. Então tá, crianças, aguardem aí que depois do intervalo nós voltamos. Até mais. Mas que legal, Zequinha. Tu viu, tia?